aí, profissionais e estudantes de enfermagem de todo o Brasil, estamos no ar com mais um episódio do podcast Pode Falar Enfermagem, o podcast mais importante do Brasil. Quiçá do mundo. Quiçá do mundo, não é mesmo, Alcione? Sim, sim. E para vocês, profissionais de enfermagem, acadêmicos, que querem ficar por dentro de todos os assuntos que rolam sobre a enfermagem, nós te convidamos para entrar na nossa página do COFEM, que é @COFEMOficial, que é no Instagram. Temos também no Facebook, que é Somos Enfermagem TV. No YouTube também. E temos também no Twitter. Também temos uma multiplataforma, que é o nosso lançamento, que ela é exclusiva para os profissionais de enfermagem, chamada COFEM Play. Ela disponibiliza livros na área de saúde, vídeos, podcasts, além de um clube de benefícios. Olha que maravilhoso. Então, baixem já no aplicativo do seu celular, no seu App Store. É assim que fala? Sim. App Store? Então vamos lá, o Pode Falar Enfermagem é um novo canal do COFEM para conversar com vocês, estudantes e profissionais da área da enfermagem. Queremos também saber suas dúvidas, mande nos comentários e queremos falar também sobre a imensidão que é a nossa profissão e te manter informado sobre tudo que é relacionado à enfermagem. Então, cada episódio terá um convidado diferente e a gente quer que vocês comentem aqui, né? Quem vocês querem que a gente apresente aqui no nosso podcast. Então, coloque aqui qual enfermeiro ou enfermeira, um profissional da área de enfermagem que vocês querem que o nosso podcast traga aqui para a gente entrevistar. Exatamente. E a pessoa que está aqui hoje, Alcione, eu creio que estará nos comentários. Com certeza. Tenho dúvida nenhuma disso. Dos vídeos anteriores, eu já vi comentários de vídeos anteriores e pediram muito essa pessoa. Mas olha bem, a gente não se apresentou. Não. Mas... Pelo amor de Deus, olha quem estamos aqui, Alcione, pelo amor de Deus. Então vamos nos apresentar primeiramente. Vamos então? Sim. Porque eu tô muito empolgado com a pessoa que está aqui hoje. Entendi. A gente vai falar sobre um assunto que é muito pertinente, está muito na atualidade da nossa profissão e precisamos muito falar sobre isso. Sobre isso, com certeza. Então, eu sou o Eduardo Stahl, mais conhecido hoje nas redes sociais como Enfermeiro Sincero. Isso mesmo, me acompanhe no Instagram, @enfermeiro.sincero. Curta meus vídeos, comentem, compartilhem, isso mesmo, assim como vocês vão comentar nesse vídeo aqui também. Sou enfermeiro e comediante. Olha só que coisa louca, né? Com certeza. O pessoal faz uma piada aí no meio do plantão, eu falo, meu Deus do céu, aqui eu sou um cara mais sério. E você, Alcione, conte para as pessoas. Então, eu sou enfermeira, professora Alcione Abreu, doutora na área de enfermagem. Eu tenho também um canal no YouTube, mas eu acabo mexendo mais no meu Instagram, que é Alcione Abreu, onde eu falo sobre a enfermagem dermatológica. Então, vocês que querem se apaixonar pela enfermagem dermatológica, feridas e curativos, eu convido vocês a seguirem também a minha página. Maravilhosa. Então, sigam nossas páginas nas redes sociais e... Fala de novo a sua página. @enfermeiro.sincero. Então, sigam lá e @Alcione Abreu. Maravilhosa. Então, hoje nós vamos abordar um assunto que é muito importante e pertinente à nossa profissão, Alcione, que Inclusive, nesse cenário atual, quando a gente está vivendo. Exatamente. É muito importante, muito importante. E a pessoa que está aqui com nós hoje, ela tem muito a agregar e levar esse conhecimento para vocês que estão nos ouvindo e assistindo no dia de hoje. Iremos falar sobre enfermagem na política, Alcione. Sim, estamos aqui hoje com a vereadora e também ela é presidente do Conselho Regional de Fortaleza, né? De Fortaleza, Ceará. Olha. Enfermeira Ana Paula Brandão. Ana Paula Brandão, seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Alcione. É um prazer imenso estar com vocês hoje. Falando de política, a enfermagem precisa falar de política. Então, será um prazer estar com vocês hoje aqui no maior podcast da enfermagem. Olha que honra. Muito Ana legal. Paula Brandão falando que é o maior podcast. Nossa. Se ela falou, tá falado. Tá falado, então não Anotem tem aí, nem que anotem discutir. aí. Isso aí, tem.
E a gente começa perguntando, né? Que todo mundo fala que é uma pergunta tão clichê, mas a gente tem que conversar sobre isso, né? Ana Paula, conta pra gente como foi seu início na enfermagem, porque eu sei que tem muitos acadêmicos de enfermagem assistindo, né? E eu tenho certeza que, que a sua história é o espelho de muitos acadêmicos ou de muitos enfermeiros e técnicos de enfermagem que tiveram uma história parecida com a sua. Então, conta pra gente como foi, né, a sua história na enfermagem, o porquê que você escolheu a enfermagem, ou se a enfermagem te escolheu. Conta pra gente um pouquinho. Olha, Claro, Alcione, eu comecei a minha vida profissional assim que saí do ensino médio como auxiliar de enfermagem. Saí do ensino médio, fui cursar o auxiliar de enfermagem e comecei a trabalhar nos hospitais de Fortaleza como auxiliar de enfermagem. Não contente somente com o curso de auxiliar de enfermagem, eu fiz o curso técnico de enfermagem e trabalhei quase 10 anos da minha vida na atenção primária à saúde da minha comunidade como técnica de enfermagem. Nesse período, eu identifiquei que eu queria conseguir continuar estudando, então decidi que iria fazer a graduação de enfermagem. Então, eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo, uma realidade que é a realidade da maioria dos profissionais da enfermagem. A gente sim. trabalhava, né? Eu trabalhava para poder pagar a faculdade e ter condições ali de ter mais conhecimento, mais acesso a conhecimento para poder garantir um melhor salário, que é o que a gente pensa, melhor qualidade de vida, e também executar mais ações voltadas para a prevenção à saúde. Então, passei 5 anos da minha vida como técnica e também fazendo a graduação de enfermagem ao mesmo tempo, e hoje sou enfermeira, né? Deus me deu a oportunidade, inclusive, hoje de estar dirigindo o Conselho Regional de Enfermagem do meu estado, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu passei quase 10 anos da minha vida, ou mais de 10 anos da minha vida, trabalhando como auxiliar e técnica de enfermagem. E hoje posso dizer que sou muito realizada com aquilo que faço, que é trazer o empoderamento da enfermagem, trazer o sentimento de pertencimento dos profissionais de enfermagem à nossa categoria. É muito Maravilhosa. importante a sua fala, Ana Paula, porque tem muitas pessoas, né? Tem muitos profissionais que são enfermeiros hoje, mas que também fizeram essa trajetória, né? Começaram como auxiliar, depois Uhum. técnicos, né? E agora enfermeiros, né? Então, assim, você contando essa história, eles te reconhecem, né? Se reconhecem em você, essa luta, né? Então, a gente sabe que quanto é difícil hoje, né? O acesso à universidade, quanto é difícil estudar e pagar uma faculdade, trabalhar nos plantões, né? Eu que já fui professora também de universidade particular, eu vi que a grande maioria dos meus alunos eram alunos que faziam faculdade à noite, porque trabalhavam, né, no plantão como técnicos de enfermagem e que se dividiam entre os plantões e a universidade, né? Então, a gente sabe que isso é a maioria do nosso grupo de enfermagem é esse grupo que luta realmente por uma ascensão, né, na enfermagem, de estudo, de perseverança, de luta, realmente. E é muito bom ouvir e te ver aonde você chegou, né? Isso é uma esperança, né, que a gente pode, e Inspiração, uma né? inspiração, né, que a gente pode realmente chegar aonde a gente quer chegar, e que vale muito a pena investir investir no nosso estudo, investir na nossa formação, investir e batalhar realmente se a gente quer chegar aonde a gente quer, se a gente tem um objetivo na vida. Eu fico muito feliz, porque muitas vezes muitos profissionais nos enxergam somente onde a gente já está, né? E Uhum. não sabem da nossa história de vida, Sim. né? Então, é muito bom ouvir histórias como a sua, né? Exatamente. Para Servem de inspiração para servir de muitas e muitas inspiração. pessoas, inclusive para nós, né? Eu conheci a Ana Paula recentemente também, a gente conversando e tudo, e causou também esse interesse de eu pesquisar e ir atrás, enfermagem na política. Precisamos ter pessoas lá, precisamos dessa representatividade hoje em dia, isso é maravilhoso. E também, como a história que ela falou ali, sempre trabalhando e estudando ao mesmo tempo, 1, 2, 3 empregos, nós profissionais precisamos. E conte pra gente, então, um pouquinho dessa sua trajetória na enfermagem, do início ali, a sua história mesmo, de vida, para inspirar ainda mais as pessoas que a gente conversou em bastidores e eu sei um pouquinho da história. E eu acho incrível e eu acho que é muito importante passar isso para as pessoas também.
Isso mesmo, Eduardo e Alcione, a gente precisa passar essas experiências, inclusive na política também, Uhum. de como a gente consegue estabelecer um objetivo e chegar lá. A enfermagem, ela precisa ter esse conhecimento de que é possível, sim. Bom, eu trabalhei em hospital secundário na minha cidade, né, em Fortaleza, quando era técnica de enfermagem. Trabalhei na atenção primária também. Hoje, minha área de atuação é muito na área de gestão. A minha especialidade é em gestão pública. E eu tenho um MBA em gestão de hospitais, né, em gestão de instituições públicas. Dirijo a autarquia hoje. Também fui articuladora adjunta política da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Todas as tratativas referentes às articulações que necessitava ser feito junto ao prefeito, era eu que fazia as agendas e como isso, né, se dava ali no meio da Prefeitura de Fortaleza. E eu sempre gostei de política, foi algo que eu me identifiquei muito. Uhum. Mas eu já fui policial militar, já passei lá Olha. pela polícia, já fiz muita coisa na minha vida para poder garantir o pão de cada dia, né? Como todos fazem, né? Então, passei um período na polícia, fiquei lá um período, gosto muito de movimentos. Chegando nesse período da polícia, a polícia não pode fazer greve, a gente fez uma greve grande lá no estado do Ceará, reivindicando melhores condições de trabalho e salário. E aí eu saí da polícia, voltei para a polícia, e aí decidi definitivamente assumir a enfermagem, cerca de, basicamente, 10 anos, 9 anos mais ou menos. Eu sou enfermeira há 12 anos, então tem 9 anos que eu atuo só como enfermeira. E trabalho dando plantão, trabalho no meu consultório próprio de enfermagem. A gente tem tido uma luta muito grande hoje para empoderar a enfermagem sobre o trabalho dentro do consultório, que é possível trabalhar dentro do consultório e ganhar um bom salário, trabalhando ali de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, fazendo o seu horário e sendo você mesmo o seu chefe. Então, é muita atividade que a gente tem que fazer no dia a dia. Eu gosto muito de ser desafiada no meu dia a dia, o que eu posso fazer, o que eu tenho condições de fazer, o que eu aguento fazer de atividade. Então, para mim, o dia ele é bom quando ele começa cedo e eu tenho uma agenda intensa até o final do dia. Então, esse dia, para mim, ele é maravilhoso, porque eu estou com saúde e com condições físicas e mental para poder me doar ali naquela agenda de atividades durante o meu dia todo. Então, basicamente, é isso. Tenho experiência na gestão, experiência na área hospitalar, experiência na atenção básica, que é o meu... Na polícia? Na polícia, mas o meu coração, ele pertence... Na enfermagem, ele pertence à atenção primária. Né? Então, de todos os ramos que eu já trabalhei na enfermagem, de todos os cargos que eu já ocupei na enfermagem, o que me encanta é a atenção primária, a saúde, por conta do modelo de promoção à saúde que os enfermeiros realizam hoje em todo o Brasil. Então, o enfermeiro ele é o principal ator de toda a promoção de saúde na atenção primária do nosso povo. Então, Sim. essa área da enfermagem é a área que me encanta, é a área pela qual eu sou apaixonada. Eu não estou mais exercendo a enfermagem na atenção primária, porque estou presidindo o Corém e na vereança. Então, eu não posso mais atuar na atenção primária, mas faço o meu trabalho no meu consultório próprio, como se eu estivesse dentro de um posto de saúde, atendendo e promovendo a saúde das pessoas, sobretudo aquelas que mais precisam de conhecimento voltada para essa autonomia de prevenções de doenças. Olha que consultório, atrás do Corém. empoderamento, enfermagem na política, Corém, vereadora. Que horas dormes? Durmo cedo, Eduardo. Tem tempo para Durmo dormir ainda? cedo. Eu durmo em torno de 8h30, 9 horas da noite. Eu quero estar dormindo, mas acordo às 4h30 da manhã. Nossa. 4h30 da manhã eu estou de pé, porque 5 horas já tenho que fazer minha atividade física. Mas quando dá 8h30 da noite, 9 horas, eu já quero estar recolhida na minha residência para poder descansar e aproveitar o máximo de horas durante o dia trabalhando e fazendo aquilo que eu gosto. Olha que história, hein? Acorda cedo. Eu imaginava que não dormia. Imaginava mesmo assim, meu Deus, tanta coisa. A agenda é cheia, né? Desde cedo até a noite, agenda totalmente lotada. Lotada. E eu queria te fazer uma pergunta. Faça, Alcione, como eu faça. também eu participo, né, do Conselho Regional do Rio de Janeiro, eu sou conselheira e eu percebo, como você também é presidente do conselho,
Eu acho que você também deve ter essa mesma... sentir essa mesma coisa que eu sinto. Que eu percebo que a enfermagem em si, a equipe de enfermagem, inclusive os acadêmicos que estão se formando agora, eles sentem uma dificuldade de ter esse discernimento, o que o COFEM faz, qual é a função do conselho, o sindicato, e aí muitas vezes acaba realmente tendo uma desavença em relação até à própria cobrança, e muitas vezes a gente acaba precisando orientar a todo momento profissionais e acadêmicos em relação o que cada autarquia faz, a ABEM, COREM, COFEM, sindicatos. Você realmente, quando você faz as suas visitas ou quando você faz as suas palestras, você percebe essa mesma dificuldade desse discernimento dos profissionais? O quanto é preciso fazer essas orientações? O quanto é necessário falar sempre sobre esses assuntos? E hoje ainda mais Demais. com o nosso PL, né? Aí bate sempre aquela dúvida, né, nos estudantes profissionais. Começa pela formação, Alcione. A gente tem muita deficiência dentro do nosso projeto pedagógico de formação, de qual é o papel do sindicato, o papel do COFEM, o papel dos CORENs, o papel das associações. Naquela primeira disciplina que a gente tem ali, geralmente, uma das primeiras disciplinas, legislação, né? E ética, eles pincelam para a gente um código de ética, o código de ética da enfermagem, e aí fica somente nisso. Então, os profissionais vão para campo sem conhecer, não porque eles querem, mas pela essa deficiência na formação mesmo. Uhum. Então, nós que fazemos o sistema COFEM-CORENS, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse sistema, fui eleita para tal, para representar meus pares. A gente tem que provocar palestras, provocar cursos, provocar capacitação, que possa provocar programas, canal no YouTube, que inclusive eu tenho o meu canal próprio, o Preparo Enfermagem com a enfermeira Ana Paula. Eu gravo aulas, eu ensino às pessoas o que é o código de ética, qual é a postura ética mais adequada para o exercício profissional. Então, a gente precisa muito fomentar isso, porque o profissional ele ainda tem muito conflito de identidade sobre os papéis, né, de cada instituição que representa a enfermagem. Por exemplo, a ABEM, a Associação Brasileira de Enfermagem, foi a associação precursora da luta pela regulamentação da nossa profissão, lá nos anos de 1960, 1970, quando tinha essa discussão da regulamentação da nossa profissão. Mas a associação, a ABEM, ela é uma associação. Então, você não é obrigado a se filiar à ABEM. Você se filia se você se identificar com os propósitos que estão dispostos no Estatuto da ABEM. Não há nenhuma obrigatoriedade. E ela tem um cunho científico, formação, né? Tem um trabalho, um histórico fantástico dentro da construção da nossa profissão. Mas você não é obrigado a se filiar na ABEM ou em outra instituição ou sociedade de especialidade. E aí os profissionais não têm muito esse conhecimento. Os sindicatos são os órgãos, né, instituídos através de legislação específica, com regulamentação específica em lei federal, que fazem a representatividade da categoria. São os sindicatos que lutam por melhores salários, são os sindicatos que sentam na mesa para negociar uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho anualmente para melhorar o salário daqueles que trabalham pela CLT, aqueles que trabalham pelo regime jurídico da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. É o sindicato que luta pelas 30 horas, é o sindicato que faz essa luta mais específica, que combate o assédio moral e que faz todo esse trabalho de representação. E as autarquias, COFEM e CORENs, que nós fazemos parte de um sistema, um Conselho Federal com sede aqui em Brasília e um Conselho Regional para cada estado da federação, inclusive um no DF, fazem o trabalho de normatizar e fiscalizar o exercício da profissão. Mas existe um artigo na nossa Lei do Exercício Profissional, na nossa Lei 5.905, que criou o sistema COFEM-CORENs, que traz que é competência do sistema COFEM-CORENs zelar pelo bom conceito da profissão. Se eu não me engano, é o artigo 8º dessa nossa Lei 5.905. Posso estar equivocada no número do artigo agora, mas ele diz que é função do Conselho. E é com base nessa função do Conselho que o sistema COFEM-CORENs busca também melhorias de trabalho. Dentro do COREN Ceará, a gente tem buscado fortalecer mais e mais a luta pela valorização profissional. E agora o sistema COFEM
coréns num protagonismo nunca visto na história da enfermagem pela aprovação do piso salarial. Então, nós estamos, desde o início do ano 2021, Eduardo, lutando pela aprovação de um PL que trata do nosso piso. Uhum. Ativamente, porque Sim. a discussão do piso ela é muito mais antiga do que esse ano. Exatamente. A primeira vez que se falou em piso dentro do Congresso Nacional ainda foi lá em 2015, 2014. E 30 horas, a primeira vez que se discutiu isso na instância de Congresso Federal, quando eu falo Congresso, eu falo Senado e Câmara, foi no ano de 2000, quando o senador Lúcio Alcântara, que é lá do Ceará também, apresentou o projeto que trazia a regulamentação da profissão de enfermagem com a jornada de trabalho para 30 horas. Então, a política, a valorização da política, ela passa pelo empoderamento da profissão. Então, para a gente falar de valorização da enfermagem, para a gente lutar por valorização da enfermagem, a gente precisa ter conhecimento para saber qual é o papel de cada instituição e como a política pode ter resultado na nossa vida. Não adianta eu ficar em casa só reclamando, o Corém não faz nada, o COFEM não faz nada, o COFEM não traz 30 horas, o COFEM não traz PL, quando isso não é uma competência do COFEM, porque se fosse, nós já tínhamos 30 horas, nós já tínhamos piso, nós já tínhamos lei do descanso. Essa questão relacionada às nossas pautas antigas, ela é uma questão política. Então, quando nós aprendermos e começarmos a identificar qual é o papel de cada instituição que representa a enfermagem e que os avanços das pautas históricas da enfermagem só avançarão quando a gente adentrar na política, quando a gente entrar na política, aí a gente vai começar a jogar o jogo de uma outra forma e de uma outra instância, porque hoje a gente joga um jogo dentro do Congresso aqui e nós aqui lutando para ser ouvido. Quando a gente começar a discutir sobre política e começar a colocar representantes nossos nas casas legislativas, a gente vai discutir sobre política, começar a colocar a enfermagem aonde ela precisa estar para poder brigar de igual para igual pelas pautas da enfermagem, que são pautas históricas. E aí eu sempre falo que a nossa função enquanto conselheira, que eu falo, e enquanto conselho regional e federal, é apoiar, a gente apoia, mas assim, a gente não tem a caneta na mão, né, para falar, vamos assinar aqui a lei 30 horas, não existe. Então a gente faz o máximo possível, que é o apoio. Agora, realmente, a gente precisa da política, e a política está no Senado, né? A gente precisa de deputados federais, estaduais, senadores que nos representem, né? Então, a enfermagem precisa acordar para isso, né? Então, não adianta só cobrar dos conselhos regionais e o Conselho Federal, se na hora da votação a gente não consegue colocar um representante da nossa categoria dentro do Senado, no caso, como deputado federal, como deputado estadual, enfim, né? Então, é muito complicado. E outra coisa que eu sempre converso é em relação à valorização, porque eu vejo muito, quando eu converso muito com a enfermagem, que eles enxergam muito a enfermagem desvalorizada somente no campo salarial. E eu vejo que a valorização, você pode ganhar um salário muito bom, mas se você realmente não tiver uma valorização social, né, um ambiente de trabalho adequado, o que você ganha realmente, então, não é só financeiramente, né? Então, assim, eu acho assim, a gente tem que conquistar outros tipos de valorização, né? Não é só financeiro. Lógico que financeiro também é muito bom, mas se a sociedade não te reconhece como um profissional que salva vidas, né? Ou você não se reconhece, né, como profissional que atua na parte científica, como na parte não só técnica, como científica e tudo, não adianta só ganhar dinheiro, né? Então, é muito importante entender que o reconhecimento social é muito importante também, né? Então, assim, eu acho que não é só salário. Não, tem que ter valorização social. As pessoas, em tudo. Valorizarem nós quanto profissionais. A gente vê muita desvalorização hoje em dia, meu Deus do céu, nos hospitais. A forma que somos tratados, né? Até teve uma melhoria agora por conta da pandemia, que veio muito em pauta a nossa profissão, a nossa importância, mas aí parece que cai no esquecimento e não tem uma sequência de valorização. Isso é complicado pra caramba. A gente que está nos hospitais, assim, eu trabalho no hospital, a gente passa muito por isso.
não só a questão salarial, que a questão salarial também é importante, né? Importante, mas Mas o social, né? Que você faz a diferença na vida das pessoas, no Sistema Único de Saúde. Então, o profissional também tem que se enxergar como um fator social também, de representação, né? Então, assim, não adianta somente alterar o salário e você não entender o quanto você é um fator de mudança para a sociedade, o quanto você é importante para a sociedade, né? Então, e você precisa dessa representação social. Aí entra na política, entra em várias outras esferas, né? Então, não adianta aumentar o salário se você não tem representação na política, outras, né? A sociedade não te enxerga como um bom profissional, né? Como profissional valorizado, como outras profissões enxergada pela sociedade. Então, a gente precisa Vou trazer também... um dado aqui, Alcione, muito importante, que fala de pandemia, né? Nos últimos 100 anos, a gente nunca tinha vivido momentos tão difíceis na nossa vida. E nós, da enfermagem, combatemos essa pandemia como ninguém. Muitos morreram, se doaram com a própria vida. E a gente esteve ali firme. Nós, tanto os que estavam na assistência, como nós que estávamos no sistema COFIN-CORINS, garantindo ali que o profissional pudesse ter acesso ao equipamento de proteção individual de qualidade, não morresse pela ausência desse, que foi um dos principais pontos. Inclusive, o sistema COFIN-CORINS comprou diversas máscaras para doação, porque o Sistema Único de Saúde já vivia antes da pandemia uma escassez desses equipamentos de proteção individual, e com a pandemia essa realidade piorou ainda mais. Mas nós tivemos ali bravos, ativos, no enfrentamento da pandemia. Alguns adoeceram, morreram, outros adoeceram e adquiriram debilidades permanentes, não estão podendo mais garantir o sustento de suas famílias, porque estão ali incapacitados, ou temporariamente ou permanente, por conta de sequelas da Covid. E nós ficamos firmes ali nessa combatividade. Não só a enfermagem, mas eu falo muito da enfermagem, porque eu tenho que falar da enfermagem, e porque nós somos a maioria dentro de toda e qualquer instituição que tenha saúde. Se você procurar uma instituição que tenha saúde, a enfermagem é a maioria, seja privada, seja pública, aonde quer que esteja. Além de ter garantido esse combate diretamente na pandemia, e aí eu faço sempre uma comparação de que a enfermagem ela nasceu de guerras, e aí na pandemia ela se sustentou ali como uma das principais profissões de combate, porque ela nasceu nesse meio de guerras, de enfrentamento, de ajudar as pessoas sem discriminação de qualquer natureza. E logo em seguida que a gente teve ali aquela visibilidade da enfermagem pela atividade da assistência direta ao paciente, está salvando vidas, a gente iniciou o processo de vacinação atrasado, que a gente sabe que se iniciou atrasado. Se a gente tivesse tido mais condições, né, tivesse tido mais pessoas de cabeça aberta, teria começado antes e a gente poderia ter, inclusive, salvado mais vidas. Mas iniciou-se, mesmo que atrasado, iniciou-se no início do ano, ali por volta do dia 18 de janeiro, e quem está garantindo todo o processo de vacinação é a enfermagem. Desde os gestores que coordenam o Plano Nacional de Imunização, até aquele que faz a aplicação final e o controle desses imunizantes. Eu vou trazer um exemplo da minha cidade. Fortaleza hoje é a capital que mais vacina. A gente está com mais de 80% da população vacinada com 2 doses. Olha que maravilha. Então, é um dado importantíssimo para nós, a gente comemora esse dado, né, fruto de muita combatividade desses profissionais. E eu trago essas 2 referências. Combateu a pandemia na assistência direta ao paciente dentro das instituições de saúde, garantiu todo o processo de vacinação da nossa população, ou seja, hoje só não está vacinado quem não quer, porque a gente sabe que tem uns movimentos aí extremamente radicais, anti-vacina, que a gente não sabe onde é que esse povo está com a cabeça. Não. Mas a enfermagem fez essa garantia. Que besteira, né, Pia? Só através disso, dessas 2 posições, é que a sociedade começou a identificar a enfermagem como uma profissão que garante a promoção da saúde das pessoas e que salva vidas. Ou seja, nossa profissão já é regulamentada há muito tempo. É uma profissão extremamente antiga, só não é mais do que a medicina, mas é uma profissão antiga. A profissão do cuidado, de lidar ali à beira do leito. E só agora, após essa pandemia e após todo o processo de trabalho, de esforço, de suor derramado, é que a gente está começando a encontrar na sociedade o reconhecimento que já deveria ter vindo há muito tempo. E a gente precisa que esse reconhecimento venha também por parte do Congresso Nacional.
É importante ter parlamentares nas casas legislativas municipais, estaduais, é Uhum. importante. Mas é mais importante ter representação no Congresso, Uhum. aqui em Brasília. É aqui que a nossa vida é decidida. É no Senado e é na Câmara dos Deputados Federais que toda a nossa vida ela é resolvida. Nós estamos há uns dias aí de votações importantíssimas, como a PEC da reforma administrativa, a PEC dos precatórios, vários projetos que estão tramitando hoje. Brasília está pegando fogo hoje. Uhum. Quem está em Brasília hoje está vendo a movimentação Tá por quente conta mesmo. desses projetos que vão interferir diretamente nas nossas vidas. E a enfermagem, que é a maior categoria da saúde, não pode ficar alheio às discussões políticas. Tem que estar dentro, tem que participar, tem que contribuir e tem que se posicionar. Imagine você pensar, nos hospitais, tudo relacionado à saúde, nós somos os que mais temos pessoas. E na política, não. É. Então, nós temos muita força e a gente já viu isso nas redes sociais. Com tudo que a gente fez, todos os movimentos que a gente fez nas redes sociais também. Você como influenciadora, eu como influenciador, a Ana Paula como influenciadora também, que Também, hoje você sim. é uma baita influenciadora. Nós lutamos e nós vimos que nós somos muito fortes. Então, pessoal, vamos colocar representantes na política, isso é muito importante, é o tema que a gente está debatendo hoje. A Ana Paula está trazendo o porquê que isso é tão importante, né, Alcione? A gente precisa falar sobre isso. Várias vezes, quando eu começo a conversar sobre isso, aí vem um enfermeiro, um acadêmico de enfermagem. Ah, não vou misturar a política com a enfermagem, não se mistura, mistura sim, né? Então, se a gente quer e precisa, né, de reconhecimento social, porque muitas vezes quem está lá, né, a maioria que estão lá, e que muitas vezes pega um projeto de lei que vai, né, que tem a ver com a enfermagem, eles nunca passaram por o que a gente passa, né? Eles não sabem o que é os nossos plantões, eles não sabem o que é não ter descanso, tudo que a gente passa, Uhum. né? A falta de reconhecimento social, tudo pela nossa vivência da enfermagem, só vai saber quem é da enfermagem, né? Então, é muito difícil você julgar algo relacionado a uma outra profissão sem você estar dentro de uma profissão, né? Minha mãe dizia que você só sabe onde o sapato aperta se você calçar ele. Com né? certeza. Então, só Uhum. sabe onde aperta quem calça. E a enfermagem, ela sabe onde é que ele aperta, quais são as dificuldades Com que nós certeza. vivenciamos. Quem já trabalhou, quem trabalha na assistência, né, sabe como é que é hoje ser profissional da enfermagem dentro dos hospitais públicos, privados, a dificuldade da gente conseguir um dimensionamento adequado, Com certeza. a dificuldade mesmo a gente no sistema Cofem-Corens brigando todo dia, judicializando entidades todos os dias para poder garantir o dimensionamento adequado. Ainda assim, a gente ainda tem entendimentos do judiciário que não estão nem aí para a questão da segurança do paciente ali dentro do ambiente hospitalar, porque dimensionar de forma adequada é diretamente ligado à segurança do paciente. Então, nós temos que ter bons profissionais, uma quantidade adequada de profissionais e condições adequadas para esses profissionais trabalharem, salubridade nesses ambientes de Sim, trabalho. sim. Uhum. E falando cá para nós, né, Ana Paula, que nós somos mulheres, né? Nós somos mais de 80% mulheres, né? E a gente também não vê essa representatividade no Senado, né? Não. E a gente podia pensar também, né? Então, a gente podia ter mais representantes mulheres e mulheres também da enfermagem. Por que não, né? Exatamente. Além da rotina já muito alta da enfermagem, que a gente tem. Quem é enfermeiro tem que ter no mínimo 1 ou 2. Aliás, Sim, 2, né? Porque 2. com Um um não não sustenta, sobrevive. né? Um não Tá. sobrevive. O cara tá 2 em um empregos, emprego é uma realidade nossa. Tem gente que tem 3, tem 4, que eu não sei Sim, como consegue. tem um amigo meu que ele tinha um, ele falou, não dá. Aí ele pegou o segundo, aí entre um hospital e outro ele faz Uber. E Olha assim bem. é a vida da enfermagem. E nós somos mulheres, como a Alcione puxou aqui o gancho, e eu preciso me posicionar enquanto Lógico. mulher. A gente ainda chega em casa, ainda tem a casa, o marido, a Os filha, filhos. o Sim. O filho, marido dá trabalho, né? né? Marido dá trabalho, filho dá Faz uma trabalho. criança. Manter família harmônica, juntinha ali,
né, vivendo feliz, dá trabalho, e a gente ter que trabalhar fora. Às vezes a gente Sim. fica naquele dilema, meu Deus, será que minha filha está tendo um bom desempenho na escola porque eu sou uma mãe ausente, porque preciso ficar de um plantão para outro para poder pagar a escola dela? E aí você fica nesse dilema, será que não é melhor eu sair do trabalho e ficar só em casa cuidando dela pela formação dela ou dele, né? Seja o seu filho homem ou mulher. Então, a gente vive nesse dilema, porque sempre cai para nós essa responsabilidade, Eduardo. Eu sei que você é homem, mas sempre cai para nós essa responsabilidade, certeza. esse peso, se não é a gente que tem que sair do trabalho, né? Para poder garantir a educação dos nossos filhos, né? Então, fica esse dilema para todas nós. Minha filha hoje tem 11 anos, mas quando ela era mais nova, eu fiquei nesse dilema e pensava muitas vezes em abandonar o trabalho e os plantões, porque tinha um dia que eu via ela de 2 em 2 dias, né? Nossa. Então, essa é a realidade da enfermagem, né? De ver os Sim. filhos de 2 em 2 dias. Tem marido que não aguenta, vai embora, né? Sim. Por isso, não é nem o pessoal fala da maldição da Florence, é plantão louco, não tem como. Então, essa é a realidade de mais de 80% dos profissionais da enfermagem, porque mais de 80% são mulheres, né? Então, Sim. essa é a nossa realidade diária, esse dilema, esse conflito diário de ser mãe, de ser esposa e de ser profissional da saúde, ser profissional da enfermagem. Então, é por isso que é muito importante a gente pensar, né, que a gente tem as nossas, assim, peculiaridades, né? A gente tem cargas horárias excessivas para poder ter um salário digno, Sim. né? Por isso que é importante pensar não só realmente somente em 30 horas, realmente em condições condições de trabalho dignas, dignas. né? E realmente, e a mulher enfermeira, técnica, enfim, na equipe de enfermagem, realmente ela tem uma carga realmente muito maior do que o homem. Com certeza, a gente realmente sofre muito mais em relação a tudo, né? E a gente acaba tendo muito mais trabalho, enfim, né? E vê que a gente realmente é a mão de obra do hospital. A gente tem muito mais equipe, né, feminina do que realmente de homem, né? Bem mais complicado. A gente precisa discutir sobre isso E realmente. só para puxar um ganchinho, Alcione, ainda sobre esse tema, né, aonde o sapato aperta, né, que a gente é que sabe a realidade, a gente tem muitos parlamentares hoje no Congresso que tentam ajudar a enfermagem, que contribuem com a enfermagem. A gente vê isso muito mais fortemente ali no período pré-eleitoral, isso é fato, né? E alguns ajudam, mas só ajudar, a gente precisa de parlamentares que compreendam. Exatamente. Né? Porque, às vezes, ajudar... Eles acham, eu já apresentei esse projeto e pronto. Eu já ajudei, eu já fui lá, já fiz uma fala de reconhecimento, de ajuda e acha que é só aquilo ali. Exatamente. Mas eu vivo hoje uma peregrinação, que eu falo na Câmara Municipal de Fortaleza, para poder ter o reconhecimento. Além de vários projetos que a gente apresenta, a gente tem que peregrinar para... Não sei nem se eu falei correto. A gente tem que lutar para poder aprovar os projetos, porque não é só apresentar o projeto. A luta maior é fazer a articulação política para a aprovação do projeto. Aprovar o projeto dentro da Casa Legislativa e depois articular para o projeto ser sancionado pelo chefe do Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, essas são as instâncias do processo legislativo. E um parlamentar que não é da enfermagem, ele não vai pegar essa missão, essa responsabilidade para ele. Ele apresenta e acha que está bom. Aí quer ganhar os louros da enfermagem ali e acha que está bom. Vai lá, faz um discurso, acha que está bom. Exatamente. Mas quem é da enfermagem compreende o quanto aquele projeto que foi apresentado por um enfermeiro pode contribuir e melhorar a vida de diversos enfermeiros que estão ali você está ali representando eles na sua casa legislativa. Eu vou falar de um exemplo de um projeto que foi construído por enfermeiros lá em Fortaleza, que é a garantia de uma ambulância específica para a saúde mental. A gente está ampliando lá, porque só tem uma ambulância hoje lá em Fortaleza que faz esse trabalho de remoção psiquiátrica lá. Só uma. De todo o SAMU Fortaleza, só uma ambulância. Então, nesse momento de dificuldade de saúde mental que nós estamos vivendo, quem está em surto ou quem precisa de uma remoção psiquiátrica, às vezes fica esperando mais de 10 horas para aquela ambulância chegar. Então, nós construímos, eu e mais alguns enfermeiros que trabalham no SAMU Fortaleza, um projeto que trata especificamente dessa ampliação de ambulâncias
para a remoção psiquiátrica, vendo que o que existe hoje dentro da administração pública não está suprindo a demanda do povo da nossa cidade. Então, nós apresentamos, estamos articulando a aprovação desse projeto, a sanção, e, além disso, eu estou apresentando todas as minhas emendas impositivas desse ano, que são 900 mil, quase 1 milhão de recursos do município de Fortaleza, eu estou apresentando exclusivamente para a saúde, para a compra dessas ambulâncias que vão garantir a remoção psiquiátrica das pessoas. Mas esse olhar, ele só me foi possível e permitido porque eu sou enfermeira. É isso. Porque eu sou enfermeira. Trouxe porque a eu responsabilidade vivo a para você enfermagem. vive aquilo e... E aí trago a possibilidade de trazer melhores condições de trabalho para os meus pares e de atender bem a nossa população, que eu acho que esse é a nossa maior missão, enquanto enfermagem. Com certeza. Essa é a importância de termos Sim, representantes na política. Com certeza. Vamos passar as redes sociais? Sim. Vamos passar todas as redes sociais novamente aqui para vocês que estão aqui. Então, deixem seus comentários, aplaudam doutora Ana Paula, maravilhosa, muito obrigado. Vamos passar agora todas as redes sociais que nós temos para vocês seguirem também, que vamos lá, Alcione, bastante, ainda aumentou agora, isso. @Cofem _oficial no Instagram e no Twitter. No YouTube Somos Enfermagem TV. Curta, compartilhe, comente. E no Facebook eu curto a enfermagem e temos também a nossa plataforma, multiplataforma, que é o Cofem Play, para vocês fazerem, para vocês baixarem, né, no seu aplicativo, na Apple Store, no seu celular. Exatamente. Então baixe agora o Cofem Play e o podcast está lá também, né? Sim, está o disponível. Cofem Play está disponível no Cofem Play para vocês assistirem. Gente, essa também. plataforma é maravilhosa. Maravilhosa. Tem clube de benefícios, desconto em farmácia, vocês vão adorar. É Sabe o chique, que né? tem também, Alcione? Todos os dias, os profissionais têm acesso aos 2 maiores jornais do Brasil. Então, são 2 maiores jornais que estão lá dispostos e a gente sabe que para a gente poder se inserir no meio político, a gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo no mundo. Então, o que eu achei super bacana, além de todo o conteúdo que a nossa multiplataforma tem, que é de trazer artigos científicos, trabalhos, livros, né, de trazer clube de benefícios, ainda traz para a gente a possibilidade da gente estar todos os dias se atualizando através daquilo que está acontecendo no nosso país. Então, só parabenizar a ideia das pessoas envolvidas nesse projeto, que tem contribuído muito. Eu já baixei pelo meu celular e já tenho utilizado bastante essa plataforma. O mundo digital é o futuro mesmo, e é nessa perspectiva que a gente tenta avançar mais e mais. Além de você conseguir, Alcione, acessar lá para resolver qualquer problema do seu Corém, tirar uma certidão negativa, né, acessar para alguma coisa. Então, nessa perspectiva, a gente avança cada vez mais nas inovações tecnológicas, proporcionando para o profissional da enfermagem acesso à informação de qualidade. Com certeza. E eu sempre, quando eu encontrava com os profissionais de enfermagem, eles sempre me pediam, falavam assim, nossa, eu pago sempre a anuidade do conselho, eu nunca tenho nada em troca, enfim. E aí vem o clube de benefícios também, né? É uma forma de praticamente ajudar os profissionais de enfermagem, né? Com algum tipo de desconto. Então, também foi uma forma bem importante, né? Eles adoraram, assim, eu mostrei a plataforma para muitos profissionais, eles adoraram o clube de benefícios. É uma forma de retornar, né? Aquilo que eles investem também na anuidade. Sim, então, e é uma forma de valorização, né? De valorização. Exatamente. Né? Eu adorei. Eu também adorei. E tenho usado muito e tem me ajudado bastante. E eu já usei, comprei remédio na farmácia e já usei meu cartão farmácia. Já ganhei desconto. Olha que chique. Isso. Eu sabia que eu vou usar meu desconto? Sim, usa sim. Então, vou fazer aquela pergunta Ai. que todos gostam de saber. Todo mundo, quando eu pergunto, né? Os nossos enfermeiros, os técnicos, eles ficam loucos para saber o que os nossos convidados vão responder. Pergunta. Ana Paula, qual é a sua inspiração na enfermagem? Do nada. Sim. Nossa, vamos aqui, ó. Passar um álcool. Vamos passar um álcool aqui, ó. Vai pensando. Nossa, só para dar o negócio do tempo. Tem muita gente que nos inspira, né? Ao vivo é tenso, daí vem assim do... Ai, se me perguntasse, eu ia ficar nervosa também. Porque tem tanta gente. Verdade. Muita gente, muita gente.
Mas assim, na verdade, eu escolhi a enfermagem por um desejo do meu pai, né? Então, ele tinha um sonho que uma das filhas fosse ou policial ou trabalhasse na área da saúde, né? Olha. Então, eis que eu já fui policial e optei por fazer enfermagem. O Então, maior orgulho dele. para Realizou dar duas esse vezes. orgulho para Aham. ele. Até mesmo porque ele faleceu muito antes dele poder ver esse meu desempenho, né, enquanto profissional. E aí, depois que ele faleceu, eu tentei, né, mesmo assim, fazer aquilo que ele gostaria de ver se estivesse conosco, né? Então, eu fui, né, assim, nesse caminho e aí fiquei um período em conflito por conta dessas escolhas. Então, passei um período lá na polícia, como eu já falei para vocês, mas aí decidi que o que eu realmente queria para a vida era a enfermagem. Mas tem uma pessoa da enfermagem que, quando eu era auxiliar de enfermagem, eu me inscrevi numa palestra no Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. E tinha muita palestra. E lá eu vi pela primeira vez a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, do Corém, isso há 20 anos atrás. Não sou tão nova assim. Comecei a ir na enfermagem com 18 anos. Então, eu vi essa figura, uma mulher muito bonita, muito empoderada, muito elegante, com uma postura ética maravilhosa. E, na minha cabeça, aquilo ali era a coisa mais fantástica do mundo. A maior posição de destaque da enfermagem era você ser presidente do Corém, Ceará. Então, eu vi aquilo ali e coloquei assim na cabeça. Olha. Daqui uns anos Que eu quero massa, né? ser igual aquela mulher. Que eu achei ela linda, maravilhosa, empoderada, falava bem, sabia tudo da profissão. E eu fiquei assim encantadíssima com ela. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser aquilo ali. Né? Isso há muito tempo atrás. Eis que hoje nós estamos lá na condução do Corém, como presidente do Corém, como vereadora também, representando a nossa enfermagem. Eu não sei se eu sou tão empoderada quanto, mas eu E me você lembra o espelho nome nessa dela? figura. O nome dela é Nájila. Nájila. E assim, lá no seu conselho tem os quadros das presidentes? Não tem ainda, mas Mas vai ano ter que o teu. vem, ano Mas que o vem vai meu eu vou ter colocar. a galeria dos ex-presidentes, né? que E vai ter legal. lá, para quando eu sair, ficar a minha foto lá. Linda e loira. Coloca você em Isso. todos. É você que vai colocar mesmo, chega lá. Isso. Tô brincando. E aí você vai ser a partir da sua ou você vai conseguir Não, colocar? todos desde Ai, a primeira, que foi a Olha. irmã Francisca. Que legal. Primeira presidente do Corém Ceará foi a irmã Francisca, uma freira, até, A se sua Deus gestão. quiser, quando eu sair, na minha gestão daqui a 2 anos, mais ou anos. menos. Então, E a sua é a primeira gestão? é a segunda Ah, gestão. segunda gestão. Eu fui Olha. eleita em 2018 e reeleita em Agora. 2020. Parabéns. Faz Eu fui trabalho eleita bom? vereadora de Fortaleza e na chapa do Corém ao mesmo tempo. Numa semana, eu fui eleita de novo para o Corém, na outra semana eu fui eleita vereadora de Fortaleza. Meu coração parava. Eu fiz 2 campanhas ao mesmo tempo. Eu imaginei, porque foi muito perto uma da Fiz outra. 2 campanhas Caramba, ao mesmo duas tempo. Meu 2 Deus. campanhas. Nossa, Depois fala que não é empoderada. Não. Não, e eu quero... Vereadores, Não, imagina nossa. você Foi difícil. colocando lá o quadrinho da foto da... Como que ela chama? A Doutora Nájila. doutora Nájila. Fala, Nájila, olha aqui a minha foto. Cheguei. Que massa. Nossa, o orgulho Vamos que a colocar gente... lá, se Deus quiser. Sim, sim. A gente está trabalhando, inclusive, uma nova sede para o Corém Ceará. Uhum. E vai ter lá a nossa galeria, sim, se Deus quiser, dos ex-presidentes, como um mini museu da história do Corém Ceará, porque passam várias gestões e, às vezes, a gente até tem divergências de pensamento, mas cada pessoa que passa por ali sabe o quanto aquilo é difícil. Ser gestor do sistema COFEM Corém é difícil, a gente trabalha muito mesmo. Então, vai ficar um pedacinho de cada um que passou por lá, por mais que a gente tenha vivido no passado algum tipo de divergência do campo certeza. político, É. mas nada que não tenha sido superado e a gente saber reconhecer o trabalho do outro. Falando em política, Não, e toda vez, empoderamento. peraí, toda vez vai, que ela vai no teu. passar Me lá dê a mão no aqui, vamos quadro- rezar juntos. Não, toda vez que ela passar por lá, ela vai lembrar, né? Sim. E daí ia falar, tá vendo? Né? Eu acho super importante porque você, desde do começo da sua vida, da sua carreira, você tinha metas, você tinha objetivos, né? E, assim, isso é muito... a sua história de vida é um exemplo
para todos nós, né? Inclusive para aquele acadêmico de técnico de enfermagem, de enfermagem, né? Da graduação de enfermagem, que está pensando, né? Desistir ou está se sentindo estimulado. Inclusive, agora a gente está vivendo no sistema híbrido, né? Da educação, que muitos, né, estão, né, a gente estava muito mais remoto do que agora, a gente está voltando agora para o híbrido, algumas aulas, né, presenciais, outras online. Então, muitos abandonaram a enfermagem, muitos ficaram desestimulados. Então, assim, ver histórias como a sua é muito importante para realmente ver que a enfermagem ela pode ser o que ela quiser ser, né? Ela só realmente ela ter alguém se inspirar, assim como eu tive uma pessoa na minha vida que foi minha professora na graduação. E quando eu encontrei a minha professora na graduação, eu fiz igual a você. Eu falei, eu quero ser igual a ela. E o que eu preciso fazer? E aí eu fiz tudo que eu precisava fazer, estabeleci metas, os meus objetivos e assim vai. Então, assim, cada um tem uma história de vida, tudo é difícil, cada um tem suas limitações, cada um sabe aonde o seu sapato aperta. E, assim, a gente tem que realmente, se você quer, tem que ter força de vontade. E, assim, a gente pode chegar aonde a gente quiser ser, né? Aonde a gente quiser chegar. É só ter realmente aquela meta, né? Eu sempre falo, se você não tem meta, qualquer lugar que você for... Pode ser qualquer lugar. Tá bom. Não, e aí, por isso que eu gosto, assim, de ouvir essas histórias, assim, porque estimula. Porque eu, hoje, sou professora de uma universidade pública federal, porque eu me espelhei numa professora da Universidade Pública Federal e ela foi meu grande exemplo. E hoje, eu estando na Universidade Pública Federal, vejo os meus alunos, muitos estão abandonando a faculdade por conta dessa crise, né, que a gente está vivendo pela pandemia. Muitos tiveram que abandonar a faculdade para poder trabalhar, para sustentar a família. Então, a gente está realmente precisando repensar os nossos conceitos e dizer que a enfermagem vale a pena, sim. Né? Vale a pena e vale a pena muito. Muito. É a maior categoria, a que tem o maior espaço de vagas de trabalho hoje é a enfermagem. Né? Então, maior índice, né, perspectiva de você conseguir um emprego é dentro desta profissão. Ainda é a que oferece o maior número de vagas no mercado de trabalho. E exatamente. Aproveitando o gancho, estudantes, a profissão, política, a gente vê muito desinteresse. Essa é a palavra certa dos estudantes, dos novos estudantes, até dos mais antigos. Não se toca nesse assunto na faculdade. E eu queria que você falasse um pouquinho desse desinteresse, dessa falta de ter essa estrutura já na faculdade. Sim, Eduardo. É muito difícil. Como eu lhe falei, na formação a gente tem muitas deficiências, né? Então, às vezes, a pessoa fica querendo culpar uma determinada instituição porque acha que a formação não foi adequada ou que não será adequada, quando a gente sabe que a nossa formação depende da gente, o quanto você vai buscar além daquilo que está sendo fornecido ali na instituição de ensino. Concordo. Então, assim, eu nunca quis ser uma profissional mediana, nunca quis ser mediana. Eu sempre quis ser um pouco a mais. Então, determinada pauta que se pincelava dentro da instituição, eu ia buscar saber um pouco mais. Então, isso me envolveu muito nas discussões políticas, na perspectiva política, da enfermagem enquanto profissão, da enfermagem enquanto categoria profissional, sentimento de pertencimento. E isso faz com que a gente pense que hoje as pessoas que estão na profissão ou aqueles que estão adentrando, eles estão muito desinteressados, eles estão um pouco cabisbaixo, né? Por tudo isso que nós estamos vivendo, eu não estou criticando aqui ninguém, porque a vida está muito difícil para todo mundo nesse período que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos dizer que vale a pena estudar a enfermagem, fazer enfermagem, trabalhar na enfermagem, e vale muito a pena você se interessar pelo além.
Não só aquilo que te ofertam de conhecimento na graduação, na pós-graduação ou no curso técnico, mas você poder ir além, falar sobre política, falar sobre legislação, contribuir para as discussões políticas dentro daquele ambiente que você está vivendo. Quando você está na graduação, por exemplo, você está ali na graduação, você se insere em um grupo de pesquisa, você se insere no centro acadêmico para as discussões do campo ali, do sentimento de... Nas ligas, no sentimento de pertencimento àquela comunidade científica, àquela comunidade acadêmica. Não, eu vou lá, assisto minha aula, vou para casa. Vou embora. E ali fico. Então, isso é ser mais do mesmo. A enfermagem precisa de pessoas que saiam da caixinha. As pessoas que não queiram ser medianas. Precisam ser além daquilo que está disponível. E, para isso, a gente precisa pensar em política, fazer política, participar da política, exercer a política, saber ter empoderamento profissional, legislativo e político para a gente avançar. Então, uma discussão sobre política hoje, um profissional da enfermagem, eu sempre falo aqui que o profissional da enfermagem hoje, ele precisa ser um defensor nato do SUS. Sim. E defender SUS é defender política. É falar de política. Exatamente. O SUS, ele se criou e se fortaleceu e foi instituído no nosso país em um período pós-ditadura militar. Então, um período em que a política era muito intensa. E ali, naquele momento de redemocratização da nossa democracia, de construção de uma nova Constituição, o povo conseguiu introduzir dentro da Carta Magna, do maior texto constitucional da nossa história, artigos da saúde, do 196 ao 200, artigo dentro da Constituição que trata do sistema único, que ele deve ser universal, que ele deve ser igualitário, que ele deve atender às demandas da comunidade, que ele deve ser gratuito, que ele precisa atender e promover a saúde das pessoas. Então, isso é política. Quem construiu esse texto lá na ponta, na época, foram profissionais da saúde e da enfermagem que não quiseram ser medianos. Então, essas construções, elas passam pelo interesse que nós precisamos ter pela política. Nós não podemos se esquivar, Eduardo, Alcione, de discutir política. O profissional da enfermagem, às vezes, eu não quero falar sobre política. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui candidata em 2018 a deputada federal no meu estado. Eu tirei quase 26 mil votos. Foi 25 e uns quebrados. Muito voto para o meu estado. Muito voto mesmo. Eu sou a primeira suplente do meu partido de deputada federal hoje. Não assumi porque fui eleita vereadora. Então, se eu assumisse como vereadora, eu iria perder ali... Se eu assumisse como deputada federal, eu iria perder a vereança. Então, eu optei por não assumir e me organizar para novos momentos. Legal. Mas a gente, numa porta de hospital um dia... E eu entregando o panfleto e falando da importância que é do profissional não se esquivar da política. E um determinado profissional pegou meu papel, olhou, é política? Amassou e jogou em mim. Em você. Eu não quero saber de política. Ele amassou e jogou em mim. E quem estava comigo ali naquela hora ficou muito sentido. Meus amigos que pedem voto comigo de forma voluntária, que a gente sempre tem amigo que acredita muito no nosso projeto. E, Ana, você não pode... Você não se abata, você não pode se abater por isso. Você é a nossa mola, que se você se abater, a gente nunca vai chegar a nenhum canto. Né? Não fique triste, né? Ele não sabe o que está fazendo. Mas aquele profissional naquele momento ali, talvez por ignorância, por má formação, não sabia que naquele papel ali que a gente estava apresentando propostas, era inclusive a possibilidade dele ter uma voz no parlamento. E está dentro do parlamento discutindo e brigando pelas nossas lutas. Então, a minha reação no momento foi só dizer assim, não liga, não tem problema. Quando a gente tem um que joga nosso panfleto de volta para a gente, até sujando a rua, a gente encontra mais 2 ou 3 que querem contribuir para um projeto coletivo e que compreendem que é através da política que a gente pode mudar a nossa vida sofrida de profissional da enfermagem. Ele não sabe ainda, mas ele pode, no futuro, mudar de opinião e vir somar com a gente nesse projeto. Se naquele momento eu tivesse ficado chateada ou discutido, teria sido pior, a gente teria feito inimizades, a gente não teria contribuído para o fortalecimento da profissão. Mas a minha reação naquele momento era compreender que, por algum motivo, ou por ele não ter
tido uma formação adequada, por ele não ter se sobressaído daquele conteúdo que foi dado Com a ele na certeza. faculdade, por ele fugir ou por ele viver em uma vida de várias escalas e não ler pelo menos um jornal no dia, ele teve aquela reação. Mas a gente precisa pegar esses para poder transformar em pessoas que possam abraçar um projeto de representatividade coletiva da enfermagem. A gente precisa avançar nisso. E a gente não avança nisso se a gente não compreender as nossas dificuldades. E uma das nossas principais dificuldades é o desinteresse da enfermagem pela política. E nós não precisamos rechaçar ou achar que essa pessoa não merece um olhar diferenciado da gente. A gente tem que puxar ela para o nosso lado e dizer para ela que ela está errada e que, se ela der a oportunidade, a gente vai construir com ela um momento melhor ou abrir a cabeça dela para discussões políticas que interessam para a nossa valorização. Porque o desinteresse, muitas vezes, está ligado à desinformação. Exatamente. Né? Então, assim, Ignorância. quando falta informação, muitas vezes aí, né? Então, assim, falta de discussão dentro da graduação, falta de ter esse diálogo, né, entre professor e aluno, enfim. Por exemplo, eu lembro das aulas que eu tive de legislação e ética, não foi discutido política. Exatamente, né? eu também. Então, assim, praticamente foi discutido bioética, né? Então, assim, pesquisa somente. Né? Não estou dizendo que é super importante discutir pesquisa, né? Até então, eu faço pesquisa hoje, sou pesquisadora. Mas e as outras coisas, né? Então, meu código de ética, né? Lei do exercício profissional. Então, e aí? Então, se eu não fosse buscar fora, né? Eu não teria tido esse acesso. Então, o que não dá para aceitar um profissional sair da graduação, buscar a sua carteira no Conselho Regional de Enfermagem, né? Ele vai fazer o seu registro e ele nunca ter acesso, né? Tido acesso ao código de ética, né? Então, isso é inadmissível. Falar que... E aí ele vai, por exemplo, depois sofrer um problema ético, né? Ser julgado. E aí, quando ele fala assim, não, mas eu não sabia que eu não poderia fazer isso, né? Então, hoje em dia, a gente tem acesso muito mais fácil na internet, a gente consegue ler o código de ética na internet, está disponível, né? Lá atrás, né, quando eu entrei na faculdade, em 2005, não era, era tudo mais difícil. Sim. Hoje em dia, pelo celular, a gente consegue, né? Exatamente. Hoje tem acesso a tudo pela internet. Então, hoje a gente tem acesso ao conhecimento na palma da nossa mão. Então, a gente precisa realmente conhecer o nosso código de ética para que a gente não cometa imperícia, negligência, E enquanto imprudência. não se debate muito esse assunto na faculdade, não nos impede de a gente ir atrás e buscar isso. Isso que é importante, você ir atrás do código de ética, ler, mesmo que você não tenha visto muito na faculdade, isso é importante para nós, quanto profissionais, saber o que você pode, o que você não pode fazer que é ao o seu exercer dever a profissão. também, Sim, né? o dever. Seu dever, muitas vezes, que é proibido também, né? Então, assim, isso... E quem vai te ajudar e te proteger é o seu conselho regional, né? E aí, ele vai te ajudar e vai te proteger muitas vezes, de acordo com a lei do exercício profissional. Exatamente. Né? E dentro do seu código de ética, que você deve atuar. Uma coisa interessante, Alcione, é a gente falar desse desinteresse pelo conhecimento, que a gente sabe que existe hoje, não só na nossa profissão, mas de forma ampla, né? Não só na saúde. O fato de as pessoas... A gente está vivendo um momento de divulgação de informações falsas, né? Fake Então, news. às vezes a gente se depara com alguém repostando informações falsas, ou da nossa profissão, ou até esse movimento anti-vacinas, que, por sinal, eu sou muito triste com esse movimento, porque tenho uma experiência muito boa na atenção primária à saúde, sei que as vacinas salvam. Então, a gente fica muito bitolado com essas informações, e isso se dá muito também por essa ausência do interesse pelo conhecimento, ou sequer a curiosidade de saber se determinada informação é realmente verídica, se tem algum foco de verdade, qual é a fonte dessa informação. Então, a gente precisa muito saber aonde a gente busca essas informações para que esse desinteresse da nossa sociedade não acabe cometendo injustiças com as pessoas de bem, com as pessoas que fazem o trabalho correto e até com os profissionais da imprensa, que hoje sofrem muito com essas notícias inverídicas. Então, é muito importante que nós, da saúde, nós não propaguemos, que a gente não
fique aí multiplicando e compartilhando conhecimentos sem a fonte. Que a gente busque sempre, através dos sites oficiais do COFEM, dos Corems, a gente saber se aquela informação é realmente verdadeira, se procede. E hoje, como autarquia, nós temos que cumprir um dos princípios da administração pública, que é dar publicidade aos nossos atos, e fazemos isso com muita felicidade, com muito afinco de tudo aquilo que a gente faz dentro das autarquias federais hoje, né, dos Corems e do COFEM. A gente tem buscado mais e mais a transparência e a informação verídica para o crescimento da nossa profissão. Exatamente. E temos um quadro, não sei se posso chamar de um quadro, mas temos um virou momento quadro, aqui um momento. no nosso podcast, o Pode Falar Enfermagem, que dá tempo, dicas, 5, beleza? Papelzinho que eu anoto daí, gostoso, beleza? Vamos lá. Aqui nós temos um quadro, então, que nós pedimos para o nosso convidado passar dicas para os nossos espectadores e ouvintes 5 dicas. Se você falar que são 4, a partir de hoje são 4. Mas são 5, por enquanto são 5. Vamos lá, vamos lá. 5 dicas e eu gosto de anotar. Então anota. Vamos lá. Primeira coisa, para você ser um profissional de destaque, um profissional não mediano, para a gente não utilizar outros termos que as pessoas às vezes colocam como descredibilizam. Primeira coisa é você ter conhecimento. Você não avança na enfermagem sem conhecimento. Maravilhoso. É aquilo que a gente estava conversando agora, sem conhecimento. Né? Conhecimento. E esse conhecimento precisa sair do papel. Para ele sair do papel, a segunda dica, se empoderar do conhecimento. Se empoderar do conhecimento. Então, o empoderamento profissional. Não adianta eu saber o código de ética por inteiro e todas as legislações da enfermagem se eu não sei colocá-las em prática. Então, esse empoderamento, ele é muito importante. Por exemplo, eu baixei uma decisão no Corém Ceará hoje que não é competência do técnico ou do profissional da enfermagem chamar o médico no repouso. Eu precisava dizer isso? Não precisava. Está escrito, Sim, tá escrito. Porque está escrito na nossa legislação e a gente sabe que está escrito. Mas eu precisei baixar uma decisão para levar esse conhecimento legislativo, para levar os profissionais a se empoderarem que na nossa profissão não existe nenhuma relação de hierarquia com a medicina. Então, não é preciso estar escrito, mas eu precisei escrever. A outra coisa que você precisa ter é objetivo na sua vida. O que é que eu quero ser? Isso aí. O que eu quero ser? Aonde, né? Aonde eu quero chegar? Eu quero só ficar aqui no meu plantãozinho do meu concurso lá do PSF que eu passei, tranquilo. Eu quero ficar lá, eu só quero aquilo lá, no meu PSF, tranquilo, dar meu plantãozinho, fazer amizade com as minhas pacientes, ter um atendimento, é aquilo que você quer chegar. Tudo bem, é sua opção. Mas se você não quer, se você tem um objetivo maior, você traça seu objetivo lá. Boa. E esse objetivo ele tem que vir aliado com planejamento. O que é que eu vou fazer? Seria o terceiro... Que a dita é quarta. Já é a quarta. Eu já estou na quarta. Conhecimento, empoderamento, objetivo e o planejamento. Se eu quero ir para o PSF, se meu objetivo é ir para o PSF, eu tenho que ter o meu planejamento de como é que eu vou fazer para passar no concurso para ser enfermeira do PSF. Então, eu vou planejar, vou sair desse emprego aqui que me consome a vida inteira e vou estudar 6 meses para poder me tornar enfermeira do Programa de Saúde da Família. Ou eu não quero ser, né, eu não quero ser enfermeira do PSF, eu quero ser deputada estadual do meu estado. Então, o que é que eu vou fazer para me tornar uma representante do povo, do meu estado, o que eu vou trabalhar, de que forma eu vou trabalhar, quais são as bandeiras que eu vou assumir como bandeiras de luta para poder ir para o meu povo, pedir voto para representá-los na Assembleia Legislativa do meu estado. Então, você precisa planejar. E não é de um dia para noite, não é né? de um dia para noite. Isso que as pessoas não tenham... não tem essa... Muitas vezes as pessoas querem, né? Eu sempre falo, comecem com os objetivos pequenos e vai aumentando, né? Porque as pessoas, quero virar deputada. Eu falei, calma, não né? é de um dia para noite. Não é de todo, né? E aí você vai realmente galgando aos poucos e fazendo, e uma hora vem. De repente, né? Eu estou aqui sou uma enfermeira que trabalha no PSF, eu quero ser candidata a deputada.
Como é que eu vou ser candidata a deputada se eu não planejei do dia para a noite eu vou... Aonde é que não eu tem vou como. pedir esse voto, né? De que forma eu vou fazer isso? Uhum. Então, você precisa ter Se o ninguém mínimo te possível conhece. se ninguém te conhece, né? Então, você tem que ter o mínimo possível de trabalho. Ninguém chega a canto nenhum sem objetivo e planejamento, sem conhecimento, sem empoderamento, como eu falei. E a outra dica e última dica, que eu Quinta acho e essa última. mais importante de todas, Eita. é o sentimento de pertencimento a uma categoria profissional e a categoria profissional responsável por cuidar das pessoas e salvar vidas. Diariamente, eu tenho que me pertencer à enfermagem. Se eu quero ser um profissional de destaque na enfermagem, eu tenho que ter sentimento de pertencimento àquela categoria. Com certeza. Eu pertenço à enfermagem. O meu nome lá no meu gabinete é enfermeira, por extenso, Ana Paula. O meu arroba do Instagram é @enfermeira, por extenso, Ana Paula. Quando eu fui colocar lá nos despachos da Câmara como era que eu queria ser chamada, enfermeira Ana Paula, alguns colegas disseram assim, por quê? Porque foi a enfermagem que me trouxe para cá e eu estou aqui para defendê-los. O meu sentimento de pertencimento é da enfermagem. Eu pertenço a eles e estou aqui para representá-los. Nesta Casa Legislativa. Então, o gabinete vai ser lá, gabinete da enfermeira Ana Paula. Isso Eu é pertenço maravilhoso. a essa profissão. Eu me dediquei a essa profissão. Eu quero representar essa profissão aqui e aonde eu for. Né? Então, eu trabalhei conhecimento, empoderamento, objetivo, planejamento e um sentimento de pertencimento. E com esses 5 objetivos, a gente tem interesse em chegar muito mais. Vamos ser candidata, Ana Paula? Pré-candidata lá a deputada federal? Vamos. Vamos ser pré-candidata a deputada estadual? Vamos. Vamos ser pré-candidata a senadora lá? Vamos. Cadê os convites? E a gente não pode dizer que não é e nem que não tem interesse. Você tem que pegar o desafio e seguir, mas você tem que seguir com aquilo que você trabalhou durante toda a sua vida, que é ter todos esses objetivos com o sentimento de pertencer àquela comunidade, a nossa comunidade de enfermagem. Até porque ela te apoiou, né? Foi ela que te colocou e eu acho que é isso mesmo, né? Eu vejo assim, inclusive as pessoas não querendo utilizar, né? Enfermeiro e aí coloca professor, coloca enfim. E aí não vê esse pertencimento. Eu acho super, está super certíssima. Uma discussão outro dia, Eduardo, só para me lembrar aqui, para dizer para a Alcione, é que eu estava falando da história da nossa resolução do doutor na enfermagem, que eu defendo, né? Muita gente me chama de doutora. Alcione é doutora pela enfermagem e é doutora em enfermagem, porque fez doutorado, né? Então, é uma discussão imensa aí. Então, eu fiz uma discussão dessa lá em Fortaleza e uma pessoa disse assim, por que você não começa você usando doutora? Aí eu disse, porque se eu usar o doutora, as pessoas podem me confundir com a doutora da psicologia, com a doutora da medicina, a doutora da fisioterapia, e eu sou enfermeira. Sou doutora, enfermeira Ana Paula. Para não ficar muito grande, o meu sentimento de pertencimento me faz com que eu mostre para a sociedade que eu tenho esse sentimento de pertencimento. Por isso que eu não me identifico como doutora. Em muitos locais as pessoas têm essa formalidade. No Corém tem essa formalidade, no COFEM tem essa formalidade, na universidade tem essa formalidade de chamar de doutor, mas para eu introduzir a enfermagem na política, como eu tenho esse objetivo, eu tenho que trazer para as pessoas que têm interesse em se candidatar representando a enfermagem, que elas têm que ter o sentimento de pertencimento da categoria. Toda razão. Muito bom. Inclusive, um desses foi o objetivo de eu poderia muito bem, o Instagram tem alguns seguidores agora, eu poderia muito bem trocar Eduardo Stahl, só que eu falei isso, até numa entrevista, eu nunca vou trocar o nome Enfermeiro Sincero do meu Instagram, porque eu quero levar o nome da enfermagem, da nossa profissão, para onde eu for. Não sei, se eu for viajar ao Brasil, se eu for fazer alguma coisa diferente, é Enfermeiro Sincero. É um personagem que eu criei tudo, mas é o nome da enfermagem. Eu quero levar o nome da enfermagem, assim como a Ana Paula coloca a enfermeira Ana Paula, eu quero que as pessoas lembrem da nossa profissão. E é isso. É isso. Que hoje foi... Anotaram as 5 dicas? Nossa, hoje o pessoal assim... acho que ficou até... Amanhã eu não lembro muito bem das dicas tudinho, do mesmo jeito, na mesma ordem, não. Mas a gente vai... Foi ótimo. Que aula, hein? Bota mais uma, vamos botar mais uma. Não foi uma conversa, foi uma aula, né? Exatamente. Foi maravilhoso. Ana Paula, é isso aí, muito gente. obrigada pela presença
aqui no nosso podcast. Eu que Vai você, eu agradeço. nunca mais encerro um podcast. Não. Tchau, tchau. Não. Não, ele tá traumatizado, gente. É um trauma. Eu tô com psicólogo aí, mas vai dar certo. Um dia Vai, eu um consigo. dia ele consegue. Pode finalizar, eu deixo. Eu não gosto, me dá até um negócio ruim. Não, Eu vou desmaiar deixo aqui. você finalizar hoje. Tá bom, então. Tá? Então, pessoal, vamos seguir todas as redes sociais aí. Baixar o Cofem Play também. Comentem aqui quem vocês querem ter aqui no nosso podcast também. Muito obrigado, que honra, Ana Paula, Ainda já pela mandei, sua né? participação maravilhosa. Beijo. Que aula que nos deu aqui Você viu, hoje. né? O cumprimento dele ele é aí. demais. E Alcione, é um cumprimento muito... é uma honra. Muito feito à base de protocolo, né? né? Que ele não... Eu passei álcool na minha mão. Os outros eu não fico observando. Brincadeira. Muito obrigado. Tranquilo. Gente, muito obrigada, gente, pela presença de todos. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam, qual profissional de enfermagem que vocês querem que a gente traga para poder conversar aqui no nosso podcast. Pode falar em enfermagem e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Até o próximo encontro. Espero vir mais vezes. Sim. Não, vamos deixar um convite, então. Vai vir. Você volta, vai vir. você vai volta. voltar. Pode ser? Pode ser, tá fechado. Então, fechou. Fechou. Beleza. Tchau, gente. Tchau, galera.